Mas, iniciando, a gente vai falar um pouquinho sobre controle da fome e hidratação, dentro do contexto da reeducação alimentar. A Dani, ela é a nossa nutricionista dentro do projeto de emagrecimento e ela tem contribuído bastante com informações bem pertinentes, não é, Dani? Então, Isso. falando um pouquinho sobre saciedade, Dani. O que seria a saciedade? Isso. Vamos lá. Vê só. Vamos começar assim. O tema da gente é controle do peso e hidratação, não é isso? Isso. Controle da fome e Então, hidratação. isso. Para a gente controlar a fome, a gente precisa saber que tipo de fome que é. Porque não sei se Verdade. vocês sabem, mas existem alguns tipos de fome, né? E eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente identifica, tá? Primeiro é a fome fisiológica. Aquela fome que a gente sente e o nosso corpo está pedindo alimento. É fisiológico, tá? E quando a gente sentir essa fome, a gente precisa alimentar. Outra fome é a Seria, fome Dani, social. a Pode fome falar. fisiológica que você está falando aí, Dani, seria como se fosse assim, é a necessidade do nosso corpo ser nutrido para continuar se mantendo, não é isso? Respirando, andando, Isso. conversando, tudo isso. Ok. Isso, para atingir aquela taxa metabólica basal que a gente conversou na semana passada. Na semana passada. Essa é a fome. É isso. Peraí, mexi aqui em alguma coisa. Ui, sim. Vamos lá. E o outro tipo de fome é a fome social. E o que seria essa fome social? É aquela em situações sociais, né? Como um aniversário, um casamento. Quando a gente vê aquele alimento, a gente sente a vontade de consumir. A gente nem tá com fome fisiológica. A gente viu lá É, o docinho, o salgado, e a gente sente vontade de comer, é tá? verdade. E até essa fome social, às vezes a pessoa realmente, antes de sair de casa, já se alimentou, mas quando chega no ambiente, aí já vai com aquele planejamento, né? Não vou comer, eu estou no meu regime, eu não vou comer. Aí quando Isso. chega no ambiente, aí vê as pessoas se alimentando, aí a pessoa vai e pensa, não, eu vou comer. Aí termina comendo. Termina comendo. Essa seria a fome social. Tá? O nosso corpo não precisa, mas a gente sente vontade de comer. Tem Outra uma seria. colega nossa aqui, olha, ela colocou que tem todo tipo de fome, a bichinha da Samara. Vamos controlar Quem essa fome, falou? Samara. Samara Quem Sarmento, ela disse que falou? tem todo tipo de fome. Oh, meu Deus! Vamos ver se tem as outras aqui. Vamos lá. Tem a fome Eita, Samara, específica. tem mais tipos. Tem mais, peraí. Tem a fome específica, que seria a vontade de comer algo específico. Ah, hoje eu queria comer um purê de batata. Hoje eu queria comer um doce, né? Muita gente tem essa vontade aí. Essa É mais o seria a doce, fome né? específica. É mais o doce. Após a Ninguém sente refeição. uma fome específica de um brócolis. Sim, ninguém. Couve-flor com cenoura cozida. Ninguém, né? E. Verdade. Oi, tá cortando. Vamos lá. E a última, que seriam classificadas em 4, seria a fome emocional. Essa é bem importante assim a gente falar, né? Porque a fome emocional, ela não é fisiológica, é apenas o nosso cérebro pedindo comida e ela não é satisfeita com pequenas quantidades. A gente precisa de É muita quantidade verdade. para poder ficar satisfeita. Então, quando a gente Dani, identifica eu, qual é o tipo de fome. Oi? Eu até estudei um pouquinho a respeito dessa fome emocional e
boa parte da população ela tem essa fome emocional, porque nós fomos treinados desde crianças a substituir uma dor por um prazer. Por exemplo, quando a gente era pequeno, os pais da gente diziam, coma o prato todo, coma o almoço todo. Se você comer o almoço todo, você vai ganhar um bolo, um chocolate, um docinho. Então, assim, na nossa mente, a gente já traz o prazer depois da dor, que a dor seria ter que se alimentar por completo naquela refeição. Então, assim, a gente termina deixando com que a dor que acontece momentaneamente faça com que a gente sinta a necessidade extrema de estar consumindo alimentos. E aí varia. Tem gente que prefere doces, tem gente que prefere salgados, mas contanto que sejam alimentos que tragam aquela sensação de felicidade em cima daquele alimento. Isso, é verdade. E o doce é um deles, né? É bem pertinente assim a gente falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas se atolam em doces com esse sentimento, né? Com essa fome emocional, e isso vai acarretando vários prejuízos de acordo com o tempo, né? E depois a pessoa, para exato. controlar isso, já que o nosso corpo já está condicionado, já está viciado, né? Que a gente viu aí anteriormente que o açúcar vicia. E para a gente eliminar esses desejos aí é bem complicado. E em É relação, verdade. como tu tinha falado, da recompensa, é bom que pense em uma outra estratégia para que a comida não seja algo forçado, né? É muito ruim quando a gente força, depois vem a recompensa, a pessoa cresce, a criança aí vai crescer, pensando que quando ela fizer algo, ela precisa receber uma recompensa. E como eu acabei de falar, Exato. na maioria das vezes é um doce. É verdade. Teve até uma moça que entrou aqui e falou, o nome dela é Gigi, ela disse que quer muito emagrecer, mas não consegue e que quer ajuda. Toda terça-feira, entre 8 ou 9 horas, aí vocês vão ter que sempre estar seguindo as publicações no Instagram. A gente está entrando com um diálogo sobre alimentação, reeducação alimentar. O processo para emagrecer é exatamente esse, você fazer uma reeducação alimentar. E essa reeducação alimentar, a gente também precisa estar treinando a nossa mente. É através do treinamento do nosso psicológico, para que a gente realmente mude hábitos, que a gente vai conseguir o sonhado aí emagrecimento. A Dani, ela sempre traz informações pertinentes para esse processo. E até assim, eu estava conversando com algumas pessoas, Dani, e estava falando dessa questão de que, tipo, muitas vezes a pessoa entra num projeto como esse que a gente está, e elas querem um emagrecimento imediato ou então querem um milagre. E isso não acontece. Nem eu, nem você, nem a personal Rayane estamos aqui dentro do projeto com receitas milagrosas. Nós estamos aqui dando um apoio, um incentivo e conscientizando da importância dessa reeducação alimentar associada a exercícios físicos. Que às vezes as pessoas elas querem emagrecer sentadas no sofá, comendo uma pipoca assistindo televisão. E aí não dá, né? É verdade. Quando a gente começa a identificar, né? A gente, juntando ainda falando sobre a fome, quando a gente começa a identificar qual é a nossa fome, a gente começa a pensar quais são os alimentos, né, que a gente vai citar aqui, que vão gerar saciedade, que vão auxiliar nesse processo de emagrecimento. Tem também alguns chás que podem auxiliar. E isso, quando a gente junta tudo, a gente vai chegar ao nosso objetivo, mas não queiram um resultado tão rápido. E façam metas, mas não façam metas assim, Cansáveis, né? 40, isso,
quero emagrecer 40 quilos. Não façam isso. Por quê? Você pode chegar aos 40 quilos, mas não vai ser de hoje para amanhã. Você não vai dormir, vai acordar, porque você vai Verdade. acordar magra. Tudo é uma tomou um etapa, chá, né, Dani? comer um brócolis. É uma etapa. Então, faça uma meta de você conseguir 3 quilos, 4 quilos durante aquele mês. Depois você vai aumentando. E assim você chega lá. Não foi de ontem É para hoje que verdade. você conseguiu esses 40 quilos a mais. Então, não vai ser de hoje para amanhã que você vai eliminar. É verdade. Sim,